Em Nova York, no submundo, o nome de Rocco Moretti era conhecido por todos. Ele não era apenas um homem que quebrava ossos, mas também espíritos. Contudo, na noite em que arrastou uma garçonete trêmula e desajeitada chamada Stella para o seu ringue subterrâneo privado, cometeu o primeiro erro fatal da sua vida. Pensou que estava a brincar com um rato assustado. Não viu os calos nos nós dos dedos dela, nem a forma como o seu peso se deslocava perfeitamente para os calcanhares. Não sabia que a mulher que tremia no avental demasiado grande não tinha medo dele. Tinha medo do que lhe faria se finalmente parasse de se conter. O predador estava prestes a tornar-se a presa. O ar dentro do Obsidian, o clube mais exclusivo de Manhattan, reservado apenas a membros, cheirava a couro caro, tabaco cubano e medo. Era um tipo específico de medo, aquele que vibrava silenciosamente por baixo do tilintar dos copos de cristal de baccará e do zumbido das conversas baixas. Este era o domínio de Rocco Moretti, o capo de capos da costa leste, um homem cujo patrimônio líquido se dizia rivalizar com o de pequenos países e cujo temperamento era tão volátil como uma arma carregada. Stella ajustou os seus óculos grossos de aro preto, mantendo a cabeça baixa enquanto equilibrava uma bandeja pesada de bebidas. Estava a trabalhar no Obsidian há 3 semanas. Durante esse tempo, tinha aperfeiçoado a arte de ser invisível. Usava o uniforme 2 tamanhos acima para esconder a definição dos seus ombros e braços. Caminhava com um ligeiro cambalear, mascarando a graça predatória natural de uma mulher que tinha passado 15 anos a treinar nos brutais poços de combate da Europa Oriental. Aqui, ela não era o Wraith, o nome de ringue que tinha abandonado há 6 meses depois de uma luta ter corrido mal em Berlim. Aqui, ela era apenas Stella, a rapariga desajeitada, a ninguém. Mais vinho, comandou uma voz da zona VIP no canto. Stella congelou. Era a mesa central, o covil do leão. Rocco Moretti sentava-se no meio do luxuoso sofá de veludo, parecendo um príncipe das trevas num trono. Era inegavelmente bonito, com traços angulares e afiados, olhos da cor de café expresso frio e um fato Tom Ford feito à medida que custava mais do que toda a existência de Stella. Mas havia uma crueldade no seu maxilar que avisava as pessoas para manterem distância. Rodeavam-no os seus tenentes. Luca, um homem maciço com uma cicatriz que lhe descia pelo pescoço, e um associado visitante da Chicago Outfit chamado Victor. Eu disse mais vinho, resmungou Victor, batendo com a mão na mesa. Stella apressou-se, segurando uma garrafa de Chat Margaux de 1996. Sim, senhor. Imediatamente. A sua voz era suave, intencionalmente ofegante e fraca. Aproximou-se da mesa, os olhos fixos na toalha de mesa. A regra de ouro da sua nova vida era simples: não chamar a atenção. Enquanto destapava a garrafa, Victor, claramente intoxicado e à procura de entretenimento, esticou a mão e agarrou o pulso de Stella. Olha para esta aqui, Rocco, sibilou Victor, puxando Stella para fora de equilíbrio. Cara bonita escondida atrás desses óculos feios. Por que é que contrataste pessoal tão desajeitado num sítio como este? A garrafa de vinho oscilou na mão de Stella. O seu instinto, apurado por milhares de horas de combate, gritou-lhe: parte o pulso, pivota, cotovelo na têmpora. Forçou o instinto para baixo, deixando-se tropeçar em vez disso. Por favor, senhor, solte-me. Deixa a empregada em paz, Victor, disse Rocco, embora não tivesse levantado os olhos da pasta de documentos que estava a ler. A sua voz era aborrecida, indiferente. Não se importava com a segurança de Stella. Importava-se com o barulho. Estou só a divertir-me, chefe, riu Victor, puxando Stella com mais força. Vem cá, querida. Tira esses óculos. O solavanco súbito fez a garrafa de vinho inclinar-se. Líquido vermelho, espesso e escuro como sangue, derramou-se da garrafa. Errou o copo completamente e cascateou diretamente sobre a camisa branca imaculada de Rocco Moretti e a lapela do seu fato carvão. A música no clube pareceu parar. Toda a conversa a um raio de 10 metros morreu instantaneamente. Victor soltou o pulso de Stella como se estivesse a arder. Empalideceu. Rocco, e-o. Rocco fechou lentamente a pasta. Olhou para a mancha vermelha que se espalhava no seu peito.
Depois levantou lentamente os olhos para encontrar os de Stella. Pela primeira vez, Stella olhou diretamente para ele. Os seus olhos eram assustadores, desprovidos de emoção, calculistas e frios. "Sabes do que é feito este fato?" perguntou Rocco suavemente. A sua voz era mal um sussurro, mas atravessou a sala silenciosa. Desculpe, senhor." Stella gaguejou, entrando no seu papel. Pegou num guardanapo e estendeu a mão, mas Luca, o guarda-costas, interceptou a sua mão, apertando-lhe os dedos dolorosamente. "Não lhe toques", rosnou Luca. Rocco levantou-se. Dominava-a, com 1,90 m de pura intimidação. Pegou no guardanapo da mão dela, limpou uma gota de vinho do queixo e deixou cair o pano no chão. "Lancuna", disse Rocco. "Custa 12.000 euros, e o vinho que acabaste de desperdiçar foram outros 3.000. "Pagarei por isso", disse Stella, a voz a tremer. "Trabalharei para o pagar, por favor." Rocco riu. Foi um som seco e sem humor. "És garçonete. Ganhas o quê? 15 euros a hora mais gorjetas. Demoraria 3 anos para pagares esta conta da lavandaria." Ele aproximou-se, invadindo o seu espaço pessoal. Cheirava a sândalo e perigo. Ele estava a estudá-la, à procura do medo, à espera que ela chorasse. Era o que todos faziam. Choravam, imploravam, ofereciam-lhe favores. Mas Stella não chorou. Por detrás das lentes grossas dos seus óculos, os seus olhos permaneceram estranhamente firmes. Respirava ritmicamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, controlando a sua frequência cardíaca. Rocco notou. Um vislumbre de confusão passou pelos seus olhos. A maioria das pessoas tremia incontrolavelmente quando ele se aproximava delas. Ela estava parada. "Demasiado parada. Tens bom equilíbrio", murmurou Rocco quase para si mesmo. De repente, deu um tapa com o dorso da mão, visando puramente humilhá-la, tirar os óculos do rosto. Não foi um golpe letal, apenas desrespeitoso. Aconteceu numa fração de segundo. Stella não pensou. O seu corpo traiu-a. Antes que a mão dele pudesse atingir a sua bochecha, a sua cabeça deslizou para a esquerda, um movimento microscópico, um slip, em termos de boxe, e a sua mão esquerda disparou para verificar o antebraço dele, redirecionando a energia do seu golpe inofensivamente para o ar. Silêncio. A mão de Rocco pairou no espaço vazio onde o rosto dela estivera 1 milissegundo antes. Olhou para sua própria mão, depois de volta para ela. Stella percebeu o seu erro instantaneamente. Imediatamente encolheu os ombros, olhando para o chão. Eu tremi. Desculpe." Rocco não acreditou. O tédio nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por uma curiosidade afiada e predatória. Ele tinha dado aquele tapa com uma velocidade que tinha derrubado rivais assassinos. Uma garçonete desajeitada não se esquiva de Rocco Moretti por acidente. Agarrou-lhe o queixo, forçando-a a olhar para ele. "Não tremeste", sussurrou ele. "Deslizaste o jab." Soltou-a e virou-se para Luca. "Limpa a sala. Todos para fora." "Agora, chefe?" perguntou Luca confuso. "Disse todos para fora", rugiu Rocco. Enquanto os clientes aterrorizados corriam para as saídas, Rocco voltou-se para Stella, desabotoando o seu fato manchado de vinho e atirando-o para o assento de couro. Arregalou as mangas da sua camisa branca, revelando antebraços musculosos e cobertos de tatuagens. "Deves-me 15,0 euros", disse Rocco, a sua voz a descer para um ronronar perigoso. "E como não podes pagar com dinheiro, vamos negociar uma forma diferente de pagamento." Stella deu um passo atrás. "Eu não faço esse tipo de coisa, senhor." Rocco sorriu. "Tira a tua mente do esgoto. Não quero o teu corpo na minha cama. Quero ver o que escondes debaixo desse avental." Apontou para a pesada porta de ferro na parte de trás da sala VIP. "Lá embaixo, o ginásio. Se conseguires aguentar 3 minutos no ringue comigo sem seres nocauteada, esqueço a dívida. Dou-te até uma gorjeta." O coração de Stella batia contra as costelas. O ginásio, o ringue, era o único lugar para onde não podia ir. Se lutasse, revelar-se-ia. Se revelasse, as pessoas que a perseguiam encontrariam-na. "E se eu recusar?" perguntou ela calmamente.
Rocco tirou um isqueiro de prata do bolso e abriu e fechou a tampa. Clink, clink. Então este Victor leva-te para o beco e ensina-te uma lição sobre respeitares os teus superiores. E confia em mim. Victor não sabe quando parar. Stella olhou para Victor, que estava a estalar os nós dos dedos com um sorriso sádico. Depois olhou para Rocco. O arrogante magnata pensava que estava a desafiar uma garçonete para uma humilhante surra para desabafar. Pensava que era o tubarão na tanque. Stella desamarrou lentamente o seu avental. Tirou os óculos, dobrando-os cuidadosamente e colocando-os na mesa. Sem as armações, os seus olhos eram de um verde penetrante e impressionante, afiados como vidro cortante. 3 minutos, disse ela, a sua voz já não a tremer. Era plana, fria e composta. O sorriso de Rocco alargou-se, mas havia um vislumbre de dúvida no seu âmago que não conseguia explicar. 3 minutos, querida. Tenta não morrer. O porão do Obsidian era um contraste gritante com o luxo de veludo acima. Era um espaço cavernoso de tijolo exposto e cimento, com cheiro a suor velho, ferro e lixívia. No centro, um ringue de boxe regulamentar, a lona manchada com manchas escuras tênues que os esfregões não conseguiam remover completamente. Era aqui que a família Moretti resolvia disputas que não podiam ser resolvidas com dinheiro. Rocco entrou no ringue, saltando levemente nas pontas dos pés. Era bom. Stella viu isso imediatamente. Movia-se com a confiança fluida de um homem que treinava regularmente. Não era um profissional, mas era um lutador, forte, agressivo e habituado a vencer através de pura força e intimidação. Luca estava ao lado do sino, parecendo nervoso. Victor encostou-se às cordas, segurando um copo de uísque, a rir. 500 euros a dizer que ela começa a chorar em 30 segundos, disse Rocco. Faz 1000, respondeu Rocco, sem tirar os olhos de Stella. Vamos lá, entra. Stella ficou fora das cordas. Tinha tirado o uniforme de garçonete para revelar uma simples t-shirt cinzenta e leggings pretas que usava por baixo. Os seus braços eram esguios, mas musculosos, com músculos longos e densos. Tirou os seus sapatos de trabalho baratos, pisando a lona descalça. Sentiu a textura do tapete sob os pés, e uma onda de adrenalina, velha e familiar, inundou o seu sistema. Era uma droga da qual estava limpa há 6 meses. O fantasma estava a acordar. Controlo, disse ela para si mesma. Não o nocautes. Apenas sobrevive. Defende-te. Faz parecer sorte. Luvas? Perguntou Stella, olhando para o suporte na parede. Mãos nuas? Disse Rocco, levantando os punhos. Quero sentir quando te bater, a menos que tenhas medo. Ele estava a tentar provocá-la. Queria que ela ficasse zangada, descuidada. Stella não respondeu. Simplesmente caminhou para o centro do ringue e levantou as mãos. Mas não adotou uma postura de boxe tradicional. Manteve as mãos abertas, palmas viradas para ele, uma postura defensiva que parecia amadora ao olho não treinado, mas que era, na verdade, uma variação de uma guarda de Muay Thai concebida para apanhar e prender. Tempo! Gritou Luca, batendo na lona. Rocco avançou imediatamente. Não se conteve. Deu um direto com a mão direita apontado diretamente para sua mandíbula. Foi um soco destinado a acabar com as coisas instantaneamente. Stella viu o telégrafo no músculo do ombro dele antes mesmo do braço dele se mover. O tempo pareceu abrandar. Ela poderia ter entrado e partido as suas costelas com um uppercut. Poderia ter varrido a sua perna e rachado o seu crânio na lona. Em vez disso, fez o mínimo necessário. Agachou-se freneticamente, fazendo parecer uma reação de pânico. O punho de Rocco passou por cima da sua cabeça, o vento dele a assobiar-lhe perto do ouvido. Esquivo, grunhiu Rocco. Virou-se e deu um pesado gancho de esquerda. Stella tropeçou para trás, tropeçando nos próprios pés intencionalmente e caindo contra as cordas. O gancho errou o seu nariz por 1 centímetro. Levanta-te, latiu Rocco, a desfrutar da perseguição. Para de fugir! Stella levantou-se rapidamente, a respirar com dificuldade. Não consigo fazer isto, chorou ela, adicionando um tremor à sua voz. Faltam 2 minutos.
disse Victor do lado. Bate nela. Rocco encurralou-a. Desencadeou uma rajada de socos no corpo. Stella cobriu-se, apertando os cotovelos contra as costelas. Esta era a defesa da carapaça. Para Rocco, parecia que ela estava encolhida. Na realidade, ela estava a apanhar cada soco nos antebraços e cotovelos, protegendo os seus órgãos vitais. Ele bate com força, observou ela analiticamente. Bom poder, pouca precisão. Ele compromete o seu peso. Um dos socos de Rocco passou pela sua guarda e raspou-lhe o osso da bochecha. A pele abriu-se. Um fio de sangue quente escorreu pelo seu rosto. A visão de sangue pareceu desencadear algo em Rocco. Os seus olhos escureceram. Desencadeou um haymaker, um soco maciço e telegrafado que deixou toda a sua secção média exposta. Foi instinto, memória muscular pura e inegável. Enquanto Rocco lançava o soco, o corpo de Stella assumiu o controlo. Não conseguia evitar. A abertura era demasiado perfeita. Baixou o nível, pivotando no pé direito. Empurrou o punho para cima, não com força total, mas com precisão perfeita, apontando para o plexo solar. Thud. O som foi de gelar o sangue. Os olhos de Rocco arregalaram-se. O ar saiu dos seus pulmões num silvo violento. Cambaleou para trás, agarrando o peito, o rosto a ficar de um tom roxo. Engasgou-se a tentar respirar, mas o seu diafragma estava paralisado. O silêncio desceu novamente no ginásio. Victor deixou cair o seu copo. Estilhaçou ruidosamente no cimento. Stella ficou ali, o peito a arfar. Percebeu que tinha quebrado o personagem. Uma garçonete não sabe dar um golpe no fígado. Uma garçonete não sabe exatamente onde fica o plexo solar. Rocco caiu de joelhos, a ofegar. Olhou para ela, água a escorrer dos seus olhos devido à falta de oxigênio. Mas não havia raiva no seu rosto. Havia reconhecimento. Arfou, aspirando uma respiração irregular. Quem? Quem és tu? Stella recuou em direção às cordas. Tive sorte. Tu escorregaste. Merda! Arfou Rocco, forçando-se a levantar. Estava a sentir dor, imensa dor, mas ignorou-a. Limpou o suor da testa. Esse foi um gancho de fígado. Profissional, conciso. Caminhou em direção a ela, não agressivamente desta vez, mas com uma intensidade aterradora. Não és garçonete. És uma lutadora. Fiz um curso de autodefesa no IMCA, mentiu Stella, à procura de uma saída. Não me mintas, rugiu Rocco, a sua voz a ecoar nas paredes de cimento. Eu sei reconhecer violência. Moves-te como uma assassina. Parou a meio metro dela. Olhou para o corte na sua bochecha, depois para as suas mãos. Agarrou-lhe a mão direita, forçando a palma da mão a abrir. Traçou os calos grossos e amarelados nos seus nós dos dedos com o polegar. Estes não são de carregar tabuleiros, disse ele suavemente. De repente, a pesada porta de ferro no topo da escada abriu-se. Chefe, temos um problema. Era o porteiro de cima. Rocco não tirou os olhos de Stella. Estou ocupado. É a forca, gritou o porteiro, o pânico na sua voz. Estão lá fora, 3 SUVs. Dizem que vêm buscar o Victor. Victor, o associado bêbado, ficou subitamente sóbrio. Rocco, tens de me proteger. A forca. Eles pensam que desviei o carregamento deles em Jersey. Rocco finalmente soltou a mão de Stella. Virou-se para Victor com um olhar de nojo. Trouxeste uma guerra à minha porta. Eu não sabia que eles sabiam que eu estava aqui, implorou Victor. Um forte estrondo ecoou lá de cima. Tiro. O pop, 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 distinto de pistolas semiautomáticas. Estão a invadir a frente, gritou Luca, tirando uma arma da cintura. Chefe, precisamos de te levar para a sala segura. Rocco olhou para Stella. Pode sair pela porta dos fundos. Vai. Stella hesitou. Era para ir embora. Aquilo não era a sua luta. Devia fugir, desaparecer, encontrar uma nova cidade, mudar de nome outra vez. Mas então ouviu os passos a trovoar pela escada. A porta abriu-se e 3 homens em equipamento tático com MP5 suprimidas irromperam no ginásio. Não eram apenas rúfias de baixo nível. Moviam-se como soldados. Matem todos, comandou o principal atirador. Luca disparou de volta, a cobrir-se atrás do poste do ringue.
Rocco mergulhou atrás de uma pilha de tapetes de ginásio, tirando uma pistola de um coldre de tornozelo, mas Stella estava exposta. O principal atirador levantou a arma, apontando diretamente para o seu peito. Rocco viu. "Agacha-te!" gritou ele. Mas Stella não se agachou. Viu o dedo do atirador a apertar o gatilho. Viu o ângulo do cano. Nesse momento, Stella Corvus morreu e o Phantom renasceu. Não fugiu da arma. Correu para ela. A distância entre Stella e o principal atirador era de 5 metros. No mundo da balística, isso é uma eternidade. Mas Stella moveu-se com uma explosão de velocidade que desafiava a física, impulsionando-se do seu pé traseiro como um velocista a sair dos blocos. O atirador, um mercenário experiente chamado Crawl, ajustou a sua mira. Esperava que ela zigue-zagueasse ou mergulhasse. Não esperava um assalto frontal. Quando o seu cérebro registrou a sua trajetória, ela estava dentro da zona morta, o espaço demasiado próximo para um rifle longo ser eficaz. Stella deu um tapa no cano da MP5 para cima com a palma da mão esquerda. A arma disparou, enviando um spray de balas para o teto de cimento, cobrindo-os de poeira. Simultaneamente, entrou, desferindo o cotovelo direito na garganta de Crawl. O som de cartilagem a esmagar-se foi audível sobre os tiros a zumbir. Crawl deixou cair a arma, agarrando o pescoço, a sufocar na sua própria traqueia colapsada. Stella não parou para o ver cair. Capturou a MP5 em queda pela alça, virou-se e usou o corpo a desmoronar-se de Crawl como um escudo humano. Os outros 2 atiradores abriram fogo. Balas atingiram o colete tático de Crawl, sacudindo violentamente o seu corpo contra as costas de Stella. Rocco, a observar de trás da pilha de tapetes, sentiu um arrepio na espinha que nada tinha a ver com a temperatura. Tinha visto assassinos profissionais a trabalhar. Tinha visto agentes do Mossad em Tel Aviv e executores Brata em Moscovo, mas nunca tinha visto nada assim. Isto não era luta. Era geometria. Era a eficiência absoluta de movimento. Stella caiu de joelhos, espreitando a volta da cintura de Crawl. Não disparou indiscriminadamente. Deu 2 tiros únicos. Crack, crack. O segundo atirador, um homem corpulento perto da porta, caiu com um buraco na testa. O terceiro atirador, percebendo que a maré tinha virado, procurou refúgio atrás do ringue. Apontou a arma para Luca, que estava encurralado e a recarregar. "Luca, mexe-te!" gritou Rocco, a quebrar a cobertura para fornecer fogo de supressão. Mas Stella foi mais rápida. Atirou a submetralhadora vazia para o lado e correu para o ringue. Saltou por cima da corda superior, um movimento que exigiu imensa força no core, e usou o impulso para balançar as pernas, atingindo o terceiro atirador na cabeça com um pontapé de tesoura voador enquanto ele tentava levantar-se. A força do impacto deixou-o inconsciente instantaneamente. Desmoronou-se no chão, o capacete a tilintar. O silêncio regressou ao ginásio, mais pesado do que antes. O ar estava espesso com o cheiro a cordite e sangue. Victor, o associado de Chicago, estava encolhido no canto, soluçando. "Estão mortos! Estão mortos?" Stella ficou no centro da carnificina, o peito a arfar. A adrenalina começava a desvanecer-se, substituída pela dura e fria realidade do que acabara de fazer. Tinha se exposto. A máscara tinha caído. Virou-se para olhar para Rocco. Rocco baixou lentamente a sua pistola. Pisou os destroços, os olhos fixos nela. Não olhou para os seus atacantes mortos. Só olhou para a garçonete com o coque desalinhado e a t-shirt manchada de sangue. "Derrubaste uma sala de 3 mercenários das Forças Especiais em 14 segundos", disse Rocco. A sua voz estava desprovida da sua habitual arrogância. Era oca, cheia de uma compreensão assustadora e crescente. Stella não respondeu. Caminhou até onde os seus óculos estavam no chão, pegou neles e pôs-nos. Foi um gesto fútil, uma tentativa de voltar a pôr o disfarce, mas era tarde demais. "Precisamos de sair", disse Stella, a voz rouca. "Essa foi apenas a equipa de brecha. A equipa de limpeza estará aqui em 2 minutos. Se a forca estiver a sério, incendiarão este edifício." Rocco assentiu, voltando ao modo de comando. "Luca, traz o carro pela traseira. Agora." Luca,
Olhando para Stella com olhos arregalados e assustados, subiu as escadas a correr. Victor, vamos! Rocco latiu, agarrando o homem a soluçar pelo colarinho. Não consigo andar. As minhas pernas estão moles, choramingou Victor. Rocco deu-lhe um forte tapa na cara. Anda ou morre. A tua escolha. Avançaram em direção à saída de emergência no Beco dos Fundos. Stella ia à frente, movendo-se com uma arma que tinha recuperado de um dos caídos. Verificou os cantos, limpou o corredor e sinalizou para eles avançarem. Rocco observava as suas costas. Notou uma tatuagem na sua omoplata direita, parcialmente visível através do rasgão na sua t-shirt. Era uma peça de xadrez preta, um cavalo. A memória atingiu-o como um comboio de carga. 2 anos antes, uma história do seu primo em Berlim, um ringue de luta subterrâneo onde uma mulher tinha derrotado o campeão de pesos pesados do circuito europeu. Chamavam-lhe o Phantom. Lutava com máscara. Nunca falava. Desapareceu após a luta, deixando para trás um rasto de homens quebrados e uma lenda de que ela era um fantasma. Rocco sentiu uma estranha sensação no peito. Já não era medo, era fascinação. A garçonete desajeitada que ele tinha tentado intimidar era a mulher mais perigosa do continente, e ela era atualmente a única coisa que o mantinha vivo. O refúgio não era uma casa, era uma fortaleza no céu. Era um apartamento penthouse no 90º andar da Steinway Tower, com vista para o Central Park. As janelas eram de policarbonato à prova de bala. As paredes eram reforçadas e o elevador exigia um scanner de retina para aceder. Luca desabou no sofá de couro, a sangrar de um arranhão no braço. Victor correu imediatamente para o bar, servindo-se de uma bebida com as mãos a tremer. Rocco não se sentou. Caminhava pelo chão, a sua energia cinética e zangada. Stella estava junto à janela, a olhar para as luzes da cidade. Tinha recusado sentar-se. Ainda segurava a arma, embora a tivesse baixado. Parecia deslocada no luxo ultramoderno, coberta de sujidade e suor, descalça e magoada. Põe a arma no chão, comandou Rocco, virando-se para encarar. Está segura aqui. Stella virou-se lentamente. Seguro é um termo relativo, Sr. Moretti. Tens uma fuga. A forca sabia exatamente onde estavas e com quem estavas. Isso implica que alguém no teu círculo íntimo te vendeu. Victor engasgou-se com a bebida. Não olhes para mim. Quase morri. Não estou a olhar para ti, disse Stella calmamente. És demasiado incompetente para organizar um golpe destes. Foste a isca, não a arquiteta. Rocco estreitou os olhos. Falas muito para uma garçonete muda. Caminhou até uma mesa de mogno polida e atirou-lhe uma toalha. Limpa-te. Estás a sangrar. Stella apanhou a toalha, mas não se moveu para limpar o sangue da bochecha. Preciso de ir. Paguei a tua dívida. Salvei a tua vida. Estamos quites. Quites? Rocco riu. Um som duro e a ladrar. Pensas que podes simplesmente sair daqui? Acabaste de matar 3 homens na minha cave. A polícia vai estar a enxamear. O Obsidian. O teu rosto está nas câmaras de segurança. Apaguei as fitas, disse Stella calmamente. Antes de subir para a sala VIP, repeti a transmissão de segurança. Hábito antigo. Rocco parou de andar. Olhou para ela genuinamente impressionado. Quem és tu? Sou ninguém. Mentira. Rocco fechou a distância entre eles. Parou a poucos centímetros dela, usando a sua altura para tentar intimidá-la. Mas ela não vacilou. Encarou o seu olhar com aquela mesma intensidade verde assustadora. Vi a tatuagem, sussurrou Rocco. O cavalo no teu ombro. Os olhos de Stella arregalaram-se ligeiramente. Foi a primeira rachadura na sua armadura. Berlim, continuou Rocco, observando atentamente a sua reação. Há 2 anos, a Arena de Ferro. Lutaste contra um homem chamado Dragos. Ele tinha 136 quilos de músculo esteroide. Partiste-lhe a fêmur na segunda ronda. Stella permaneceu em silêncio, a mandíbula apertada. Chamavam-te o Phantom, disse Rocco, saboreando o nome. O boato era que eras ex-forças especiais ou talvez um agente de inteligência desonesto. Desapareceste depois de te recusares a perder uma luta para o sindicato local. Puseram uma recompensa pela tua cabeça. 5 milhões.
Ele inclinou-se mais perto, os seus lábios roçando a sua orelha. É por isso que te escondes em Nova York com óculos feios e derramas vinho nos meus fatos? Porque metade do submundo europeu quer te morta. Stella empurrou-o. Foi um empurrão duro e forçoso que o fez tropeçar alguns passos. Não sabes do que estás a falar, sibilou ela. Sei exatamente do que estou a falar, contrapôs Rocco, recuperando o equilíbrio. E sei que se fizer uma chamada aos meus contactos em Berlim, uma equipa de assassinos estará num avião dentro de 1 hora para recolher essa recompensa. Stella levantou a arma. Não me ameaces, Rocco. Não te estou a ameaçar, disse Rocco, levantando as mãos numa rendição simulada. Estou a oferecer-te um emprego. Stella piscou. O quê? A forca está a vir atrás de mim, disse Rocco, a sua voz a ficar séria. Eles quebraram a trégua. Isto é guerra. Tenho soldados. Tenho assassinos. Tenho músculos como o Luca. Mas não te tenho a ti. Gesturou para ela. Preciso de alguém que veja as coisas antes que aconteçam. Alguém que possa limpar uma sala em 14 segundos. Preciso de um guarda-costas que não tenha medo de morrer, porque aparentemente não tens mais nada a perder. Não sou guarda-costas! Cuspiu Stella. E não trabalho para criminosos! Tu és uma criminosa, apontou Rocco. Acabaste de matar 3 pessoas, e estás a esconder-te de um passado que é sem dúvida mais sangrento do que o meu presente. Caminhou até ao bar e serviu um copo de água. Estendeu-lhe. Aqui está o acordo, Stella, disse ele. Ou seja qual for o teu nome verdadeiro. Ficas comigo. Ajudas-me a esmagar a forca. Proteges as minhas costas até esta guerra acabar. E em troca? Perguntou Stella, olhando para a água. Estava desidratada. Em troca, disse Rocco, os seus olhos fixos nos dela com uma intensidade ardente. Uso os meus recursos para limpar o teu registro. Tenho gente na Interpol. Tenho hackers que podem apagar bases de dados. Posso fazer desaparecer a recompensa. Posso devolver-te a tua vida. Uma vida real, não esta existência sombria. Stella hesitou. Era a única coisa que desejava mais do que tudo. Liberdade. Parar de olhar por cima do ombro. Parar de usar a máscara da rapariga desajeitada. Como sei que posso confiar em ti? Perguntou ela. Não podes, admitiu Rocco brutalmente. Mas neste momento, sou a única opção que tens. Saís por aquela porta. Estás sozinha contra a forca, a polícia e as pessoas que te perseguem da Europa. Ficas aqui. Estás sob a proteção da família Moretti. Stella olhou para a arma na sua mão, depois para Rocco. Estava cansada de fugir. Estava cansada de se esconder. E estranhamente, apesar da sua arrogância, apesar da sua crueldade no clube, havia algo em Rocco Moretti que a atraía. Ele via-a. Pela primeira vez em anos, alguém realmente a via. Engatou a segurança da pistola e colocou-a na mesa. Se me atravessares, disse Stella, a sua voz a descer para um sussurro letal. Não te vou partir a perna, vou parar o teu coração. Rocco sorriu. Não foi o sorriso de um valentão desta vez. Foi o sorriso de um rei que acabara de encontrar a sua rainha. Conto com isso, disse ele. De repente, o telefone de Victor vibrou no balcão do bar. Pegou nele, leu o texto e empalideceu. Rocco, gaguejou Victor. A notícia? Está em todas as notícias. Rocco agarrou o comando e ligou a televisão de ecrã plano gigante na parede. Notícias de última hora apareceram no ecrã. Uma repórter estava em frente ao Obsidian, luzes azuis a piscar atrás dela. Massacre no exclusivo clube de Manhattan. A polícia identificou Rocco Moretti como pessoa de interesse, mas fontes dizem que também procuram uma mulher, uma garçonete acreditada de ser cúmplice. O ecrã mudou para mostrar uma foto granulada de uma câmara de trânsito. Eram Stella e Rocco a correr para o beco. Estava desfocado, mas o seu rosto era visível. Eles têm a tua cara, disse Rocco sombriamente. A caça começou. Stella olhou para o ecrã. A sua anonimato tinha desaparecido. O fantasma era público. Precisamos de nos mover, disse Stella, a mente já a mudar para o modo tático. Este lugar é demasiado visível. Tenho uma vivenda nos Hamptons, disse Rocco, fortificado. Demasiado óbvio, contou Stella. Esperarão que te escondas numa fortaleza. Precisamos de ir para um lugar onde não procurarão.
Um lugar público, mas invisível. Onde? Perguntou Rocco. Stella olhou para ele, uma centelha de desafio nos seus olhos. O meu apartamento no Queens. É uma lata velha, sem segurança, sem porteiro, e ninguém sabe que existe. Rocco olhou para os seus sapatos de 3.000 euros, depois para a sujidade nas leggings de Stella. O rei de Nova York, escondido numa pensão de rainha. Era absurdo. Era insultuoso. Era perfeito. Fine, disse Rocco. Leva-me ao teu castelo, princesa. A viagem para o Queens foi um estudo de tensão. Tinham abandonado o opulento SUV blindado de Rocco a 3 quarteirões do Obsidian, trocando-o por um Honda Civic roubado que Stella desbloqueou em menos de 30 segundos. Rocco sentou-se no banco do passageiro, os joelhos a baterem no painel, parecendo um tigre enjaulado numa caixa de cartão. Luca estava espremido no banco de trás com um Victor a tremer. Estacionaram a 2 ruas de um edifício de tijolos em ruínas em Astoria. O bairro estava silencioso, o ar cheirava a gases de escape e asfalto úmido. É isto? Perguntou Rocco, olhando para a porta da frente coberta de grafite. Tenho unidades de armazenamento mais bonitas do que isto. Tem 4 saídas, paredes finas, para que eu possa ouvir movimentações. E vizinhos que não fazem perguntas, respondeu Stella, a desligar o motor. Saiam. Mantenham a cabeça baixa. O apartamento era um lance de escadas de 4 andares. Era um estúdio mal maior que uma cela de prisão. Uma única cama jazia no chão, cuidadosamente arrumada com precisão militar. Uma pequena mesa continha um portátil e uma pilha de telemóveis descartáveis. Não havia fotos nas paredes, nem decorações, nem plantas. Era o lar de um fantasma. Alguém pronto para sair em 5 minutos e não deixar rasto. Luca estava junto à porta, o seu corpo massivo a bloquear o olho mágico. Victor afundou-se na única cadeira, a alimentar uma garrafa de vodka que tinha contrabandeado do clube. Rocco caminhou até a janela, espreitando pelas persianas. Se a forca nos encontrar aqui, estamos presos. É um funil fatal. Não nos encontrarão, a menos que alguém lhes diga onde estamos, disse Stella, lançando um olhar aguçado a Victor. Moveu-se para uma tábua solta perto da kitchenette, abriu-a e tirou um kit de primeiros socorros que parecia mais uma mala de trauma de guerra. Tira a camisa, ordenou a Rocco. Rocco levantou uma sobrancelha. Pelo menos compra-me um jantar primeiro. Levaste um golpe no fígado que te pôs de joelhos e caíste com força durante o tiroteio. Preciso de verificar se há hemorragias internas, disse Stella, a sua voz clínica. Camisa fora. Rocco desabotou a sua camisa de vestir manchada e deixou-a cair. O seu torso era um mapa de cicatrizes violentas de facas, balas e arame. Mas atualmente, um hematoma maciço e escurecido espalhava-se pelas suas costelas onde Stella o tinha atingido. Ela pôs luvas de látex e começou a palpar a área. Os seus dedos estavam frios e firmes. Quando pressionou as suas costelas inferiores, Rocco sibilou de dor. Nada está partido, concluiu ela, aplicando um gel refrescante. Mas vais sentir isso durante semanas. Bates como um caminhão, resmungou Rocco, olhando para ela. Estava tão perto que conseguia cheirar o leve aroma à baunilha por baixo da pólvora e do suor. Sem o uniforme largo, sem o disfarce, ela era cativante. Os seus movimentos eram econômicos, inteligentes. Eu puxei o soco, murmurou Stella, a colocar uma ligadura sobre um corte no ombro dele. Se o tivesse lançado com rotação completa do quadril, teria rompido o órgão. Rocco agarrou-lhe o pulso. O ar na pequena sala ficou de repente pesado, carregado de estática. Por que não o fizeste? Stella levantou os olhos, os seus olhos verdes a encontrar os dele. Por que não te matei? Sim, odeias homens como eu, arrogantes, violentos. Tratei-te como lixo. Fizeste, concordou Stella. Mas não olhaste para mim com pena, olhaste para mim com um desafio. E quando os tiros começaram, tentaste proteger-me. Disseste-me para me agachar. Soltou a mão dela gentilmente. Estou habituada a que homens me usem como escudo, Rocco. És o primeiro a tentar ser o escudo para mim. Rocco ficou em silêncio. Observou-a a mover-se pela pequena sala, a verificar as fechaduras,
a apagar as luzes para que não projetassem sombras. Percebeu que estava a ver a mulher real por baixo das camadas de trauma e instinto de sobrevivência e queria saber tudo. Quem te ensinou? Perguntou Rocco na escuridão. Berlim foi onde lutaste, mas onde aprendeste a atirar? A deslizar um jab assim? Stella sentou-se na beira da cama a limpar a pistola roubada. O meu pai, ele era difícil, queria um filho, teve uma filha. Então, decidiu construir o filho que queria a partir da filha que tinha. Ele ainda está vivo? Não, disse Stella, a sua voz plana. Mateo. A admissão pairou no ar. Victor roncava alto na cadeira, alheio. Luca mudou-se junto à porta. Rocco não vacilou. No seu mundo, matar o pai não era um pecado. Por vezes, era uma necessidade. Foi justificado? Foi sobrevivência, disse Stella. Olhou para Rocco. Ele vendeu-me para os sindicatos de luta quando eu tinha 16 anos. Escapei quando tinha 22. Foi na noite em que ele morreu. Rocco caminhou e sentou-se ao lado dela na cama. A proximidade era intoxicante. Estendeu a mão e tocou num fio de cabelo solto que lhe tinha caído perto do rosto. Não és garçonete, Stella, sussurrou ele. E não és um monstro. És uma rainha no exílio. Stella sentiu um arrepio a percorrer-lhe a espinha. Inclinou-se no toque dele por um segundo, permitindo-se o luxo do contacto humano. Tinha-se negado isso durante anos. Temos uma cama, disse ela, a voz rouca. Eu durmo no chão, ofereceu Rocco, surpreendendo até a si mesmo. Não sejas estúpida, estás ferida, disse Stella. Deitou-se de costas contra a parede, a arma debaixo da almofada. Dormimos de costas uma contra a outra. Se alguém entrar por aquela porta, acordamos a lutar. Rocco deitou-se ao lado dela. O colchão era estreito, as suas costas encostadas às dela. Podia sentir o calor do corpo dela, o ritmo constante da sua respiração. Pela primeira vez em 10 anos, Rocco Moretti não sentiu necessidade de dormir com o olho aberto. Tinha o Phantom a proteger as suas costas. O amanhecer nasceu sobre Queens, lançando uma luz cinzenta e doentia no apartamento-estúdio. Stella estava acordada antes do sol, o seu relógio interno programado para o perigo. Deslizou cuidadosamente para fora de debaixo do braço de Rocco. No seu sono, o amanhecer da máfia agarrava-se a ela, não como uma arma, mas como uma linha de vida. Moveu-se silenciosamente para a mesa onde os telemóveis descartáveis estavam empilhados. Victor ainda estava afundado na cadeira, a roncar, alheio ao facto de que estava a respirar em tempo emprestado. Stella tinha clonado o seu cartão SIM durante a noite. Abriu o seu portátil e carregou nos registros. O seu sangue gelou. 3 mensagens de saída enviadas às 2. Destino. Número desconhecido. Mensagem. Estamos em Astoria. Edifício de tijolos no 4º andar. Mensagem. A garçonete é a atiradora. Mensagem. Tragam a equipa pesada. Stella não gritou. A calma fria do Phantom desceu sobre ela. Caminhou até a cadeira, agarrou um punhado do cabelo oleoso de Victor e bateu com a cara dele no braço de madeira da poltrona. Victor acordou com um grito. Rocco estava acordado instantaneamente, arma na mão. Stella? Perguntou ele. O que foi? Ele vendeu-nos, disse Stella, atirando o portátil para o colo de Victor. Rocco leu o ecrã. O seu rosto ficou gelado. Vendeste-nos à forca depois de eu te ter salvo a tua vida miserável. Ameaçaram a minha mãe, balbuciou Victor, a cuspir sangue. Não tive escolha. Todos têm escolha, disse Rocco, levantando a sua pistola. Não o mates, comandou Stella, a verificar o carregador da sua própria arma. É um passivo morto, mas um trunfo vivo. Se ele lhes está a enviar mensagens, eles estão a ouvir. Ela enfiou o telemóvel nas mãos trêmulas de Victor. Manda-lhes de volta. Diz-lhes que o guarda-costas morreu e que a porta está destrancada. Por quê? Perguntou Luca do seu posto junto à janela. Porque quero que atravessem essa porta, pensando que já ganharam, disse Stella. Deu um pontapé no colchão, colocando-o de lado, criando uma barricada. Rocco, cobre-te. Victor, senta-te junto à porta. Se fizeres um som para os avisar, eu mesma te darei um tiro. Victor sentou-se no chão a chorar silenciosamente. Ping! Responderam.
sussurrou Victor, aterrorizado. Eta 30 segundos. Prontos? Sussurrou Stella para Rocco atrás do colchão. Nascido pronto. A porta não abriu simplesmente. Explodiu para dentro. Um ariete estilhaçou a madeira e 2 homens em corta-ventos escuros avançaram, esperando uma morte fácil. Viram Victor sentado no chão e sorriram. Bang! O tiro de Stella atingiu o homem da frente na garganta. Rocco apareceu e deu 2 tiros ao segundo. Fogo de supressão! Gritou Stella, enquanto o corredor explodia em fogo automático. Balas dilaceraram a divisória, enchendo a pequena sala com poeira branca sufocante. Victor gritou, encolhido numa bola, até que uma bala perdida dos seus próprios aliados o silenciou para sempre. Não conseguimos aguentar isto, gritou Rocco por cima do rugido. Tem demasiados homens. A janela. Stella pegou numa granada de atordoamento da sua mala tática, uma relíquia da sua vida passada. Puxou o pino e atirou-a para o corredor. Boom! Uma luz cega e uma explosão concussiva abalaram o edifício. Aproveitando a confusão, Stella arrastou Rocco para a escada de incêndio. Sobe para o telhado. Escalaram para o ar cortante da manhã, as escadas de metal a chocalhar debaixo dos seus pés. Lucas seguiu de perto, a disparar tiros selvagens para cobrir a sua retirada. Alcançaram o telhado, uma extensão plana de alcatrão e cascalho. Lá, Stella apontou para o edifício vizinho. Estava a 2 metros de distância através de um beco que descia 4 andares. Temos de saltar. Salta ou morre, rugiu Rocco. A porta de acesso ao telhado explodiu atrás deles. 6 soldados da forca saíram, armas em punho. Stella não hesitou. Lançou-se no ar, aterrando num rolamento no telhado adjacente. Rocco seguiu-a, aterrando com força, mas em segurança. Viraram-se para procurar Luca. O guarda-costas gigante correu para a beira. Saltou, mas um único tiro soou. Uma bala atingiu-o a meio do voo. O seu impulso vacilou. Errou a beira por centímetros. Luca! Rocco avançou, a gritar. Observou impotente enquanto seu soldado mais leal caía a esmagar-se no caixote do lixo 4 andares abaixo. Rocco congelou, a olhar para o abismo. Mataram-no. Mataram o Luca. E vão matar-te também, se não te moveres. Stella agarrou-lhe o rosto, dando-lhe uma palmada forte. Maxty Rocco puxou-o para longe da beira, no momento em que balas começavam a lascar o cimento à volta deles. Correram pelos telhados do Queens, uma corrida desesperada de parkour contra a morte, finalmente deslizando por uma escada de incêndio 5 quarteirões mais longe. Dessabaram num beco estreito atrás de um caixote do lixo, a arfar. Rocco tremia, não de medo, mas de uma raiva que o consumia. Vão pagar, sibilou ele, lágrimas a misturar-se com a poeira no seu rosto. Vou queimar a forca até ao chão. Vais, disse Stella, a sua voz firme. Mas não hoje. Hoje sobrevivemos. Rocco olhou para ela. Tinha perdido o seu fato, o seu dinheiro, o seu guarda-costas e a sua coroa. Não lhe restava nada, exceto ela. Para onde vamos? Perguntou ele, a voz a quebrar. Não tenho mais refúgios seguros. Stella levantou-se e engatilhou a arma. Estendeu a mão ao rei caído de Nova York. Tens-me, disse ela. E conheço um lugar onde a máfia não vai. Um lugar onde o Phantom costumava treinar. Vamos lá. Curamo-nos. E depois recuperamos a tua cidade. Rocco olhou para a mão dela marcada e calejada. Pegou-lhe. Lidera o caminho, disse ele. O Iron Eddies era um fantasma de um edifício por baixo dos trilhos a chocalhar do comboio elevado. Não existia em mapas, o que o tornava perfeito. Quando Eddie, um homem esculpido em granito e cicatrizes, abriu a porta de aço, olhou da Stella magoada para o Rocco Moretti a tremer. Phantom, grunhiu Eddie. Trouxeste um errante. Trouxe um parceiro, corrigiu Stella, guiando o rei caído para dentro. Durante 2 semanas, o ginásio tornou-se o seu universo inteiro. Rocco, despojado dos seus fatos, riqueza e soldados, teve de se reconstruir do zero. A dinâmica mudou completamente dentro destas cordas. Stella era a mestra e Rocco era o aluno. Lutas com o ego, disse-lhe Stella no 3º dia, a circular à volta dele na lona.
Ela afastou o seu pesado jab sem esforço. A raiva torna-te previsível. Previsível? Torna-te morto. Não tentes quebrar a onda, Rocco. Sê a água. Rocco estava frustrado, o corpo a doer, mas observava-a com crescente fascinação. Via como ela calculava cada ângulo, como se movia com uma economia de força hipnótica. A arrogância que o definira foi lentamente queimada pelo suor e pela exaustão, substituída por um respeito de aço. Uma noite, após uma sessão de luta extenuante, deitaram-se a arfar na lona. "Por que deixaste a vida?" perguntou Rocco, a olhar para o teto descascado. "És uma tigre, Stella. Não podes fingir ser um gato doméstico." Estendeu a mão, tremendo ligeiramente, e tomou-lhe o rosto. Não havia crueldade nos seus olhos agora, apenas reverência. "Ajuda-me a recuperar a cidade, e prometo que não terás mais de te esconder. Construímos um reino onde a tigre anda livre." Stella olhou para ele, à procura da mentira, mas encontrou apenas resolução. "Ok", sussurrou ela. Sentaram-se sobre os projetos no escritório de Eddie. A forca tinha consolidado o poder e estava a organizar um baile de coroação no Obsidian no sábado. "É uma fortaleza", notou Rocco, a traçar o perímetro. 50 guardas, detectores de metal. Não conseguimos introduzir armas. "Não precisamos de lutar contra 50 homens", disse Stella, a sua voz fria. "A forca é supersticiosa. Pensam que estás morto. Se o fantasma atravessar a porta da frente, eles vão congelar." Essa pausa dá-nos 3 segundos, e em 3 segundos, Stella sorriu, uma expressão aterradora que prometia violência. "Tiramos a cabeça à cobra." Sábado à noite no Obsidian foi uma exibição de excesso vulgar. O champanhe fluía e a música abalava os lustres de cristal. Don Carlo Gallo sentou-se no antigo camarote de Rocco, bêbado de poder, rodeado de bajuladores. "A Rocco Moretti!" gritou Carlo, erguendo um copo. "Que apodreça nas sarjetas!" A sala explodiu em risos. Então, o disjuntor principal, que Stella tinha instalado no beco, disparou. O clube mergulhou na escuridão absoluta. A confusão percorreu a multidão. 10 segundos depois, as luzes de emergência piscaram, banhando a sala num brilho vermelho sinistro. De pé no centro da pista de dança estava Rocco Moretti. Estava impecavelmente barbeado, a usar um smoking vintage emprestado de Eddie. Parecia intocado. Parecia imortal. Ao seu lado estava uma mulher num elegante vestido preto sem costas, o cabelo solto, a segurar uma pistola suprimida que tinha arrancado ao porteiro na confusão. "Carlo!" A voz de Rocco ecoou no silêncio atordoado. "Estás a sentar-te na minha cadeira." Carlo levantou-se pálido como um lençol. "Tu estás morto." Estava, mas não gostei das acomodações no inferno. Rocco caminhou lentamente em direção à secção VIP. A multidão abriu-se como o mar vermelho. "Mata-o!" gritou Carlo, a voz a rachar. "Matem os dois!" 4 guardas perto do camarote sacaram das suas armas. Stella não hesitou. Deu um pontapé numa pesada mesa, colocando-a de lado, criando uma cobertura instantânea. "Vai!" Rocco não se encolheu. Saltou sobre a mesa, movendo-se com uma velocidade que nunca possuíra antes. O guarda-costas principal, um gigante chamado Tiny, deu um pesado soco. O velho Rocco teria bloqueado. O novo Rocco esquivou o soco. Um movimento microscópico para a esquerda. Enquanto o impulso de Tiny o levava para a frente, Rocco desferiu o punho no fígado do homem. O gancho de fígado. Tiny desmoronou-se instantaneamente, a ofegar por ar. Stella era um turbilhão ao seu lado, a cobrir os seus pontos cegos. Usou uma garrafa de champanhe para esmagar uma faca da mão de um guarda e enfiou um salto alto no joelho de outro. Ela não estava a lutar, estava a dançar. Em 30 segundos, os guardas estavam a gemer no chão. Rocco alcançou o camarote VIP. Carlo mexeu-se procurando um revólver banhado a ouro, mas Rocco agarrou-lhe o pulso, torcendo até o osso estalar com um som de gelar o sangue. Rocco esmagou a cara de Carlo na mesa, por entre o vinho derramado. "Quebraste a trégua", sussurrou Rocco ao ouvido de Carlo. "Mataste o Luca. Tentaste caçar-nos como animais." "Por favor", soluçou Carlo. "Vou dar-te tudo. Só me deixa ir." Rocco olhou para Stella.
Ela assentiu uma vez. Não pode sair, Carlo, disse Rocco, a endireitar a gravata. Não te vou matar. Isso é demasiado fácil. Sirens soavam à distância. Plantei os teus livros de contabilidade privados no servidor do FBI há 5 minutos, disse Stella, a engatilhar a arma. Vais apodrecer numa prisão de segurança máxima pelo resto da tua vida. Uma morte lenta. 3 meses depois, o Obsidian tinha sido renovado. O veludo desaparecera, substituído por couro moderno e afiado. O medo desaparecera, substituído pelo respeito. Rocco estava na varanda, a olhar para o seu reino. A porta abriu-se e Stella entrou. Usava um fato feito à medida que combinava com o dele, cortando uma silhueta nítida contra as luzes da cidade. Deu-lhe um copo de água com gás. Os russos concordaram com os novos termos. Sem armas, apenas contratos de cibersegurança. Bom, Rocco pousou o copo e puxou-a para perto, as mãos na sua cintura. Olhou para ela, realmente olhou para ela, não como uma arma, não como uma garçonete, mas como sua igual. Sabes, murmurou ele, um brilho brincalhão nos seus olhos. Ainda te devo 15.000 euros por aquele fato que arruinaste. Stella riu, um som raro e bonito. Acho que estamos quites, Rocco. Salvei a tua vida. Tu salvaste a minha. Não, disse Rocco suavemente. Não te salvei. Apenas te dei uma arena maior. Beijou-a. Não foi o beijo de um chefe e de uma subordinada. Foi o beijo de 2 predadores que tinham finalmente encontrado a única outra criatura na Terra que os entendia. A garçonete tinha desaparecido. O fantasma estava reformado. Agora ela era a rainha e Deus ajudasse quem desafiasse o trono. Que viagem! De uma garçonete trêmula que derramava vinho a uma parceira letal que governava o submundo, a jornada de Stella e Rocco prova que, por vezes, as pessoas mais perigosas são aquelas que subestimamos. Esta história não foi apenas sobre violência mafiosa. Foi sobre trauma, reconhecer o próprio valor e encontrar um igual num mundo de hierarquias. Rocco teve de perder tudo para ver a mulher que estava bem à sua frente, e Stella teve de parar de fugir para finalmente encontrar um lar. Se gostaste desta saga dramática de karma, ação e romance, por favor, clica no botão de like. Ajuda realmente o canal a crescer. Não te esqueças de te inscrever e tocar no sino para não perderes a próxima história. O que pensaste da transformação de Stella? Deixa nos comentários abaixo. Obrigado por assistires.